Salve galera, tudo bom? Pessoal, tô gravando esse vídeo para contar para vocês um pouco da história de Sócrates, tá? O Sócrates foi um filósofo que viveu no século IV a.C., né? Ele é um filósofo muito conhecido, né? Muitas das vezes até mais do que Platão e Aristóteles, né? O Platão foi aluno do Sócrates e o Aristóteles foi aluno do Platão, né? Mas por que eu estou comparando esses três filósofos? Porque, diferente do Sócrates, Platão e Aristóteles deixaram uma obra riquíssima para a gente, né? Então a gente tem livros, né, do Platão, livros do Aristóteles, que a gente pode ir na biblioteca comprar, estudar, ler tudo que eles pensaram hoje, né? Chegaram até a gente muita coisa mesmo, livros inteiros, né? Chegaram para a gente. E a gente estuda esses autores até hoje, Platão e o Aristóteles. Mas o interessante é que Sócrates nunca escreveu nada e ainda assim ele muitas das vezes é muito mais lembrado, né, do que Platão e Aristóteles. Isso é uma curiosidade, né? Daí até por isso que rola essa coisa de algumas pessoas dizerem que Sócrates não existiu e tal, mas isso é uma bobagem, né? Porque tanta gente cita o Sócrates, fala do Sócrates, que assim, não faz sentido a gente dizer que o cara não existiu, né? Então, são tantas fontes que falam dele, né? Que não faz sentido, são tantos relatos, né? O cara de fato existiu, só que tem o detalhe dele nunca ter escrito nada, né? Mas isso tem um motivo, tá? Isso tem um motivo. O Sócrates, ele achava que filosofia se faz olho no olho, né, trocando ideia, né, conversando, tá? E ele tinha um estilo, né, de fazer isso, né? E o Sócrates era um cara extremamente provocativo. Ele provocava as pessoas a pensar, né? Então ele tinha esse dom, essa habilidade, né? Ele de fato fazia isso muito bem, né? E ele inclusive gostava de dizer que recebeu o dom da mãe dele, né? Que era parteira. Só que no caso, ela era mulher, ela paria crianças, né? O Sócrates, enquanto homem, não poderia ser uma parteira, né? Ele não poderia fazer partos naquela época. Isso era função de mulher. Então ele falava que ele paria ideias, né? Porque ele ia conversando com as pessoas, provocando elas e fazendo com que elas colocassem o que elas sabiam para fora. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Por essa situação, mas muitas das vezes você está conversando com alguém e a pessoa te provoca e você vai tentando se exprimir melhor, tentando encaixar o seu pensamento e aquilo vai fazendo com que você elabora melhor o que você está pensando, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas aí às vezes você percebe que sabe muito mais do que imaginava, né? E era isso que o Sócrates fazia, né? E é isso que se chamava maiêutica, né? Maiêutica significa arte de parir em grego. E ele dizia que ele tinha maiêutica, mas não para parir bebês, né? Mas para parir ideias, tá? Mas esse é o ponto da história que eu não queria tratar a fundo aqui, né? É um ponto importante, mas eu queria falar de outra coisa, tá? Eu gostaria de falar do papel que algumas pessoas têm na sociedade, né? E que o Sócrates certamente tinha naquela época, né? E do porquê que essas pessoas muitas das vezes são perseguidas, né? Porque o Sócrates, ele tem essa história de perseguição, né? Então ele provocava as pessoas a pensar, né? E com o passar do tempo, ele começou a ser mal visto, né, por algumas pessoas é, na cidade de Atenas, né, e acabou sendo denunciado, né, e colocado em julgamento, né. E as acusações que ele recebeu foram duas, né. Foi de, primeiro, corromper a juventude, né, e segundo, de ateísmo, né. Ele foi acusado de não acreditar nos deuses, tá bom? E assim, o Platão, que é o aluno dele, tem um texto belíssimo, né, que fala do julgamento do Sócrates, né? E o Sócrates, ele se sai muito bem no julgamento, sabe? O cara era extremamente habilidoso com as palavras,
né? Então ele esclarece tudo, ele dá resposta a tudo que os acusadores estão acusando, né? Ele contra-argumenta, ele mostra que aquilo é um equívoco, que aquilo é uma blasfêmia, né? Que estão cometendo uma injustiça com ele, mas ainda assim, né? Ele é julgado e condenado, tá? À morte, né? Ele é o condenado, ele devia escolher entre sair da cidade e não trabalhar mais com filosofia ou continuar, ou a morte, né? E ele escolheu a morte porque filosofia era a razão da vida dele, tá? E assim, o Sócrates, ele dá duas respostas para essas perguntas, né? Resumindo, ele dá duas respostas para essas perguntas, né? Primeiro, quando ele vai falar de corromper a juventude, ele fala o seguinte, né? Ele fala que ele nunca procurou ninguém, né? As pessoas que procuravam ele. E o Sócrates era muito requisitado, né? Ele era requisitado por pessoas de todas as classes, pessoas com melhor condição de vida, com pior, né? E assim, a única exigência que ele tinha, né, era a pessoa realmente ser habilidoso ali com a reflexão, né? A pessoa conseguir, né, debater com ele e ter um debate produtivo, né? O Sócrates ele não tinha muita paciência para pessoas que ele sentia que não tinha muito a pôr para fora, né? Então ele até conversava, mas ele se encantava pelos jovens que tinham habilidade com a filosofia, né? E ele costumava a se importar bastante com isso. Mas isso é um detalhe, né? O fato é que ele, de fato, se permitia acesso a todo mundo e as pessoas procuravam ele, né? As pessoas sempre procuravam Sócrates. E é isso que ele fala no julgamento. Ora, se eu quisesse fazer a cabeça de alguém, eu estava por aí, pelos cantos, escondido, né? Confabulando, né? Contando historinha, tentando fazer a cabeça das pessoas, né? Tentando manipular as pessoas. Mas tudo que eu faço é público, todo mundo sabe do que eu faço, e são as pessoas que me procuram, né? Não sou eu que procuro as pessoas. E de fato, Sócrates era muito requisitado, tá? E assim, para falar do ateísmo, né? Isso é um detalhe interessante, né? Quem não acreditasse nos deuses lá de Atenas poderia ser acusado, né? Isso poderia ser considerado algo meio que criminoso, né? Meio que ilegal, né? É bem interessante isso. Mas tinha muita gente que era ateu, só que a pessoa que não acreditava tinha que ficar na dela. Ela não poderia ficar tentando fazer a cabeça das outras pessoas para deixar de acreditar, né? E o Sócrates, né, quando está no tribunal, ele fala: gente, isso não faz sentido, eu não fico debatendo sobre essas coisas com as pessoas, né? E mais, a minha missão como filósofo é uma missão também que tem origem na minha fé, né? Porque o Sócrates viu que a filosofia era a razão da vida dele por conta da mensagem de um oráculo, né? Que o oráculo era uma sacerdotisa que ficava num templo, né, que as pessoas iam lá se consultar, né, essa sacerdotisa, que é o oráculo, fazia profecias enigmáticas. E a pessoa ouvia aquele enigma e ela tentava resolver aquele enigma, buscar resolver aquele enigma e aquilo daria o destino para a vida dela. Então, o oráculo disse que o Sócrates era o homem mais sábio, pro amigo do Sócrates, e o Sócrates ficou intrigado com aquilo. Poxa, não faz sentido, eu não sou o homem mais sábio, né? E no fim das contas ele foi debatendo com várias pessoas que se consideravam sábias, né? E no fundo, no fim das contas, ele percebeu que o oráculo disse aquilo não porque ele era o fodão, o sabichão, mas é porque ele tinha noção da ignorância dele. Então ele estava sempre buscando conhecimento. Enquanto outras pessoas se achavam sábios, mas no fundo não sabiam. Então o Sócrates debateu com um monte de gente que era considerado muito sábio e percebeu que o Sócrates estava à frente dessas pessoas, porque ele tinha noção que ele era ignorante, ele tinha dimensão da ignorância dele.
Mas vamos lá. É, qual é o lance, né? Se o oráculo deu um enigma para o Sócrates, que levou o Sócrates a se aprofundar mais ainda na prática filosófica, é sinal que aquilo foi um sinal religioso, um sinal dos deuses para que ele devesse ver a filosofia como razão da vida dele. Então ele argumenta isso no tribunal. Ele fala: eu tenho tanta fé que assim eu levei a mensagem do oráculo a sério, de modo que eu não posso abdicar da minha função como filósofo, né? Não posso abrir mão disso, né? É, que era isso que o julgamento estava querendo que ele fizesse, né? Aquele julgamento estava querendo que ele fizesse. Querer confrontar ele com a opção de morte ou de deixar de fazer a prática que dava razão à vida dele, né? E ele falou que não, né? Ou ele fazia filosofia ou ele preferia a morte, né? E foi isso que o Sócrates fez, né? O Sócrates aceitou a condenação de morte porque ele não via sentido em parar de filosofar, né? Para ele não fazia o mínimo sentido, né? Abandonar a missão da vida dele porque isso estava incomodando algumas pessoas, né? E aí eu queria que vocês pensassem sobre como, né, esse tipo de situação pode levar a incomodar algumas pessoas. O que acontece, gente? Muitas pessoas têm certos privilégios, né? Essas pessoas têm melhor acesso à educação, consequentemente, essas pessoas vão conseguir defender melhor seus interesses, né? E imagina se tem alguém, né? E elas vão conseguir isso porque podem pagar, né? Imagina se chega alguém e começa a fazer isso de graça, né? Dando acesso a pessoas que não tinham acesso à educação, a possibilidade de defender seus interesses, a possibilidade de defender seus direitos, a possibilidade de bater de frente com essas pessoas que têm privilégios. Imagina se alguém faz esse tipo de serviço e não cobra nada por isso, né? Obviamente que quando essas pessoas que têm esse privilégio forem confrontadas pelos alunos de Sócrates, que estão aprendendo ali com Sócrates, que estão se desenvolvendo intelectualmente, que estão se emancipando, quando essas pessoas começarem a entrar em conflito de interesse, esses caras que têm privilégio vão falar: pô, tá vendo aí, ó, aluno do Sócrates, ó, tá questionando aqui, né, disputando, né, interesses comigo, né, como é que pode, né? A gente tem que resolver esse problema, né? Porque, né, a gente estava aqui no nosso no nosso camarote aqui, na nossa zona de conforto, e estão começando a aparecer pessoas que estão com a base, né, argumentativa, intelectual, para poder bater de frente com os nossos interesses. Então, a gente tem que resolver esse problema. Então, assim, a história do Sócrates é interessante para a gente refletir como, né, pessoas que lutam, né, ao lado do povo, que lutam por educação, né, por acesso à educação para todos, que lutam para que as pessoas se emancipem, né, para que as pessoas consigam se defender, consigam defender seus interesses, né, que todo mundo consiga defender seus interesses, como essas pessoas são perseguidas, né, como essas pessoas, existe uma tentativa de silenciar essas pessoas, tá? Porque, de certa forma, quando as pessoas fazem isso, elas de alguma forma estão ferindo os interesses de alguns segmentos que são mais privilegiados, né, de pessoas que sempre tiveram privilégio econômico, político, né, privilégios em questão de ensino, tá? Então a história do Sócrates é interessante para a gente refletir sobre isso, tá bom? Mas é isso, galera. Esse vídeo já tá grandão. Mas é isso. Abração e valeu.